Bom dia, queridos ouvintes. Hoje vamos explicá-los o motivo pelo qual os boatos de que as vacinas podem causar o autismo são falsos. Para isso, primeiramente vamos entender um pouco sobre como o autismo se origina. Então, chamo a especialista Júlia para nos ajudar. Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvintes do KimiCast, bom dia, Maria Eduarda. Primeiro, para apresentar um tema tão polêmico e que gerou muitas fake news, vamos entender as origens do autismo. O transtorno do espectro autista ainda tem suas origens desconhecidas, porém existem registros que descrevem pacientes dentro do espectro desde o século XVII, apesar de a doença só ter recebido um nome em 1911. Até os anos 80, acreditava-se que o autismo era adquirido, entre aspas, por meio do ambiente, porém hoje sabe-se que isso não é verdade. E embora não se saibam exatamente suas causas, é fato de que a genética desempenha um papel muito importante. Pode ser identificado desde muito cedo, sendo normalmente mais fácil de diagnosticar durante a infância. E se esse mito, essa fake news fosse verdade, os casos de autismo já teriam crescido junto com o aumento da vacinação, coisa que não aconteceu. Obrigada, Júlia. Agora vou explicar como funcionam as vacinas. Muitos anos atrás, quando houve o maior surto de varíola da história, Edward Jenner, um cientista, percebeu que determinado grupo de mulheres mantinha-se imune à varíola, que matou milhões de pessoas. Ao invés disso, as mulheres tinham uma versão mais fraca da doença, a varíola bovina. Depois de vários testes, Jenner descobriu que quando uma pessoa era infectada por uma forma menos agressiva de um vírus, o sistema imunológico dela aprendia a se defender do vírus e, dessa forma, não contraía a doença. Foi assim que surgiram as vacinas. Portanto, as vacinas nada mais são do que vírus modificados para que possam ensinar o sistema imunológico do indivíduo a se defender, sem dar chance ao vírus de se instalar no organismo e desenvolver determinada doença. Agora, tendo entendido como funcionam as vacinas, vamos entender por que o motivo surgiu a hipótese de que elas pudessem nos causar o mal. Para isso, chamarei a nossa correspondente Larissa, que explicará como surgiu o mito. Larissa, bom dia. Bom, Maria Eduarda, a falsa afirmação de que vacinas causam autismo surgiu de uma pesquisa preliminar publicada por Andrew Wakefield na revista Lancet. Ele associava a presença de autismo e inflamação intestinal grave a uma suposta presença do vírus do sarampo no corpo das crianças investigadas. Wakefield e seus companheiros de estudo criaram então um vínculo entre a vacina MMR e os casos apresentados. O pesquisador reconhecia se tratar de uma mera hipótese, mas isso foi suficiente para incitar desconfiança na população. Logo após a publicação, os índices de vacinação começaram a cair no Reino Unido e, eventualmente, no mundo todo. A polêmica gerada chegou até os Estados Unidos, onde estabeleceu-se uma relação entre o autismo e o timerosal, componente de diversas vacinas. No ano de 2004, o Instituto de Medicina do Zéua concluiu não haverem provas a respeito dessas falsas afirmações. Análises na Califórnia reforçaram a conclusão após a constatação de que o timerosal não foi mais utilizado em vacinas a partir dos anos 2000, pois, no ano de 2007, houve um aumento nos índices de comportamentos autistas. Quanto à pesquisa de Wakefield, foi desmentida após um médico que o ajudou a afirmar ao público que, na realidade, não foram encontrados vestígios do vírus em nenhuma das crianças, mas Andrew resolveu ignorar esse fato para não prejudicar o estudo. Em 2010, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou Wakefield inapto para o exercício da profissão, e a revista Lancet se retratou ao afirmar que a pesquisa era composta por informações errôneas. Obrigada pelo esclarecimento, Larissa. Além do que falastes, em 2009, época da pandemia da H1N1, surgiu o boato de que a vacina da doença poderia desenvolver autismo nos vacinados. Isso porque o conservante da vacina, o chamado timerosal, continha em seus componentes o mercúrio. Apesar de em nenhum momento haver provas de que o mercúrio do conservante fosse prejudicial aos contaminados, muitas pessoas demonstraram preocupação. Enfim, gostaria de fechar o programa de hoje reforçando que é fato que as vacinas são extremamente importantes para
a erradicação de doenças e que não há chances de que com elas alguém desenvolva autismo, levando em conta que não há relação da doença com a vacinação. Portanto, vacinem-se. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem voltamos com mais um KimiCast.